Olá pessoal, bom dia a todos, né? Vamos começar mais uma aula de História. Aula hoje de História do Brasil, né? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, que no caso é o Segundo Reinado, né? Na aula anterior a gente viu toda a política interna do Brasil nesse período, a política externa do Brasil, né? A Guerra do Paraguai. Vimos desde o golpe da maioridade na qual Dom Pedro II assume o poder. Então a gente está terminando esse conteúdo do Segundo Reinado, né? Esse Segundo Reinado que vai de 1840 a 1889 até o dia 15 de novembro de 1889, no qual o Brasil passa a ser uma república, né? Tem a proclamação da república. Então a gente hoje vai estudar a crise geral do Império, né? O que é que levou ao declínio do Império e à chegada da proclamação da República. Então tem três fatores que a gente vai discutir, né? A questão religiosa, a questão republicana e a questão abolicionista. Então foram esses três, vamos dizer assim, esses três itens, né? Essas três questões que fizeram dar fim à queda do Império e início da República, né? O fim aí do período do governo de Dom Pedro II. Então a questão religiosa, pessoal, para a gente entender, a igreja antes atrelada ao Estado. Tipo, o Estado ele tinha a sua religião, no caso, religião católica. Hoje a gente já sabe que na Constituição de 88 o Estado é laico. O que é um Estado laico? Qualquer pessoa, indivíduo, pode seguir a religião que quiser. Antes não, antes tinha esse atrelamento da igreja e do Estado. A partir do Papa Pio, em 1864, né, a maioria dos maçons, né, foram expulsos dos quadros da igreja. A igreja católica estava expulsando algum padre, alguma pessoa religiosa que era católico, mas pertencia aos quadros da maçonaria. Então Dom Pedro II, né, proíbe tal determinação aqui no Brasil. Porque Dom Pedro II, a gente sabe, também era maçom. Então, a partir dessa bula do Papa Pio, aqui no Brasil, Dom Pedro proíbe essa determinação, o que faz com que há uma turbulência aí entre a igreja e o imperador. Os bispos de Olinda e de Belém descumprem o imperador, né? E aí são presos, né? Esses bispos, eles atenderam ao pedido do Papa Pio. Então, eles são presos aqui no Brasil. Posteriormente, anistiados, mas a igreja deixa de prestar um importante apoio, né, aí ao imperador Dom Pedro II. A outra questão que a gente pode debater é a questão militar, né? O exército ele era um pouco desprestigiado, né? Não tinha um prestígio aí pelo governo, né? Pouca aparelhagem, pouco investimento aí no Exército Brasileiro, né? O Exército foi fortalecido nacionalmente após a Guerra do Paraguai, mas para o governo ainda não tinha esses privilégios, né? E com as punições do governo a oficiais que se manifestavam politicamente, essa ligação entre os militares e o imperador também estava bastante desgastada. Então, o exército começou a associar o império ao atraso institucional e tecnológico do país. Começou a dizer que o império era um atraso para o nosso país. Outra questão é a questão republicana, né? Em 1870 vai ter um manifesto republicano, né? Vamos ter a fundação do partido do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, vinculado à importância dos cafeicultores do Estado. Os cafeicultores tinham um grande poder na época, né? Um grande produto, né, da elite paulista, que vendia e exportava, então tem um poder também na época do Império. E esse descompasso, né, entre o poderio econômico dos cafeicultores. Então favoreceu também essa questão republicana. E a questão abolicionista, né? A abolição da escravatura vai ocorrer em 1888, né? Com a retirada do governo imperial, né? Com o retiro do governo imperial, sua última base de sustentação.
após 13 de maio, com a Lei Áurea, ele vai retirar essa última base de sustentação do governo imperial, né, que era aquela aristocracia tradicional, né, dos caras, dos grandes fazendeiros antigos ali, principalmente ali de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o império é atacado por todos os setores, sendo associado ao atraso. Então, tudo isso, a velha aristocracia também perde com isso, né? Vai perder seus escravos, e com isso eles ficam insatisfeitos com o imperador também. Então, aí vamos ter outra questão que faz com que o imperador cada vez vai perdendo seu prestígio, né? Principalmente mais com a elite. Então, o império ele vai chegando ao fim, e em 15 de novembro de 1889, né, a proclamação da República, Dom Pedro II tenta implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo, e a autonomia da província, liberdade de culto e ensino, o Senado temporário, facilidades de crédito, né? Só que essas reformas aí foram negadas pelo parlamento, né? Os republicanos espalham boatos de supostas prisões de líderes militares, e Marechal Deodoro da Fonseca lidera a rebelião que depõe Dom Pedro II do país. Então, a partir desse momento, a gente vai ter a República. Então, pessoal, nossa aula de hoje era essa. Tenham todos bons estudos e façam as atividades propostas.